Pessoal, boa noite. A gente segue aqui no nosso primeiro dia de APAS. Estamos com mais dois convidados ilustres para a segunda edição do nosso Pricing Cast na APAS. Boas-vindas para o Alex e para o Fernando, ambos CEOs, não foi como eu os conheci, né? Porque agora estão em empresas distintas. Alex, CEO da Midify, e Fernando, CEO da Pricefy. Sejam bem-vindos. Obrigado. E parabéns pela iniciativa. Isso aí, com certeza. Pessoal, nosso bate-papo aqui é descontraído, especialmente porque já estamos às 6h54 da tarde. Mas para começo de conversa, eu gostaria de conhecer, óbvio que eu sei que a história de vocês se cruza em vários momentos, mas eu queria que vocês comentassem um pouco da trajetória profissional de vocês e como se chegaram exatamente onde vocês estão agora. Um por vez, não briguem. Pode começar, Alex. Deixa eu começar então. Bom, eu sou uma pessoa que veio da área de tecnologia. Então, meu background é em tecnologia. Comecei com desenvolvimento de software há quase 30 anos atrás. E trabalhei em várias consultorias de software. E uma dessas consultorias eu conheci o Fernando. A gente começou a trabalhar junto, se eu não me engano, em 2001. De lá a gente se separou, a gente foi fazer trabalhos em outras consultorias. E em 2010 a gente voltou a se encontrar numa outra consultoria e a gente viu que tinha uma oportunidade para a gente montar a nossa própria consultoria de software. Foi dali que a gente criou a nossa primeira empresa, chamada Sequenza, que opera até hoje como uma consultoria de software. E dentre vários clientes que a gente atendeu, a gente acabou atendendo um cliente de varejo muito importante, que foi o Carrefour. E aí a gente viu uma oportunidade no Carrefour, que era de digitalizar um processo que era totalmente manual, que na época era fazer os cartazes de oferta. Então o Carrefour estava trazendo o conceito de loja de nova geração para o Brasil e estava querendo digitalizar esse processo. E foi dali que a gente viu uma oportunidade de criar um produto que veio a ser a Pricefy, que nasceu em 2017, que foi a segunda empresa que eu e o Fernando fundamos. Em 2017 a gente cria a Pricefy. A Pricefy está operando até hoje. Hoje a Pricefy atende 6.500 lojas de PDV, cuidando de comunicação de preço, gestão de ofertas. E agora, em 2021, a gente vendeu essa operação para um grupo de Santa Catarina chamado Selbet, que cuida de outsourcing de equipamentos. E aí a Pricefy entra com uma oferta mais completa ainda, que entra com ofertas de etiquetas eletrônicas e digital signage. De 2021 até 2024 eu trabalhei na Pricefy e em março de 2024 a gente viu uma oportunidade no mercado e criamos uma terceira startup nossa, que é a Midify, que nasce agora em março, com uma proposta de fazer uma gestão simplificada de retail media e trade marketing, que é a grande onda do mercado. Apesar de eu conhecer muito superficialmente, se puder explicar um pouquinho mais o que é a Midify, para todo mundo, inclusive eu ficar na mesma página. Ótimo. Assim como você, acho que muito do público aqui já deve ter ouvido falar do tema de retail media, que é um tema super presente em todas as matérias de varejo, foi tema da NRF, e o varejo está vendo isso com muito bons olhos, que é basicamente usar o varejo como um canal de mídia e transformar o varejo num canal onde a indústria possa fazer mais publicidade e monetizar a sua audiência. Só que isso toca num assunto que é um assunto super tradicional do varejo, que é o trade marketing com a negociação dos espaços. O varejo, há 30 anos, já negocia conta de gôndola, ativação na loja. E agora, com o assunto do retail media, que são esses ativos no e-commerce, as telas da loja, a gente está vendo uma oportunidade de poder organizar esse processo. Hoje, como que os varejistas fazem, na sua grande maioria? Um monte de planilha Excel para poder fazer a negociação desses espaços e depois a gestão de execução. E muitas vezes ele não sabe quanto que ele já tem de espaço vendido, quanto que ele tem de espaço disponível, a loja executou, deixou de executar. Não tem gestão, como várias coisas. Não. Então é um processo muito manual e o varejo está deixando dinheiro na mesa. A partir do momento que ele não organiza esse processo, por muitas vezes ele está deixando de vender espaços publicitários que ele poderia estar monetizando melhor. Então a Midify vem para organizar esse processo, simplificar esse processo que envolve tanto o retail media quanto o trade marketing. Algumas redes dividem muito bem isso, tem um departamento para cuidar de cada coisa, mas muitas redes têm isso de uma forma unificada. E tem redes ainda que estão estruturando essa área de trade marketing. A estúpida Tem maioria... um número que fala de 80% de varejistas que não faz trade marketing. Nada tem, né? Nada. Similar, igual quando muitas vezes a gente se depara com varejista. Você faz pricing? Faço. Aí, Como que é? Como é que é? Um monte de planilha Excel.
verdade. temos bastante para ajudar. Exato. Gente, Fernando, bora! Legal, já participei de acho que da primeira edição provavelmente, não? Que a gente conversou um pouco, mas vamos lá, vou falar um pouquinho mais. Sou o Fernando Lauria, sou CEO da Pricefy. O Alex já contou uma boa história, uma boa parte da história da minha vida, né? Porque a gente, cara, desde 2000 junto, mais ou menos, né? Então, acho que a gente tem muito em comum. Desde, acho que do começo, que eu também vim da área de tecnologia, então também sou nerd, só que eu era mais enganation do que, de fato, fazia desenvolvimento, né? Então, tamo junto. Então, nessa jornada toda, a gente sempre teve essa veia empreendedora, né? E criamos a Sequenza, toda essa jornada que o Alex acabou de contar. Então, vou me aprofundar um pouquinho mais na Pricefy. Então, a Pricefy, ela nasceu dentro do Carrefour, como a gente falou. Rodamos um MVP, tivemos a sorte de rodar um MVP lá dentro. E em 2016, mais ou menos, a gente entendeu que a gente tinha um mercado, porque conversamos com outros grandes varejistas e todos eles falaram que tinham essa dor. Não enxergavam, a gente até falava que a Pricefy não era um produto muito sexy, porque ele era muito da operação da loja, então ele não está ligado diretamente ao retorno, mas a questão de processos e de parte visual, questão visual, ele é muito importante, ela ajuda muito o varejista. Então, a gente começou entregando muito da parte de comunicação da loja mesmo, da parte de layout de loja, layout de ofertas, com os cartazes, né? E depois a gente foi evoluindo, até o momento que a gente entendeu que a gente precisava unificar toda a comunicação, seja ela digital ou seja ela física, com a nossa ferramenta. Então, a gente lançou o que a gente chama de comunicação omni-mídia. O que é isso? A Pricefy, ela é um hub ali, ela organiza todos os dados de produto, preço e promoção e ela comunica isso nas diversas mídias diferentes dentro do varejista, dentro da loja física, a gente não trabalha digital. Então, seja ela papel, como os cartazes ou etiqueta em papel, ou os cartazes, as telas digitais, né, digital signage, ou as etiquetas eletrônicas dentro da loja. E ao longo do tempo a gente entendeu que a gente precisava entrar numa jornada um pouquinho antes também para fazer toda a parte de gestão de ofertas. Então, desde o nascimento... no caminho do promo. Exatamente. Inclusive é o que vocês lançaram aqui ano passado. Ano passado, exatamente. Então a gente faz desde a criação, então o time comercial fazendo a criação da oferta, da campanha, até a execução. Então, ele passa por todo o workflow da gestão, onde entra também o time de marketing que faz as aprovações, cria as ofertas, cria os catálogos promocionais e isso entra até a execução em loja. Então hoje a gente tem uma ferramenta bem completa que nasce no início ali da gestão até a execução de loja, e não só a execução de loja, também como toda a parte de auditoria. Então a Pricefy tem uma ferramenta que é o Shelf também, que você tem no celular, você pode fazer uma auditoria de preço, você pode fazer uma rebaixa, você pode fazer a reimpressão das etiquetas no próprio aplicativo. Então, hoje a gente se especializou na operação de loja e nessa entrega dessa comunicação organizada aí do digital e do físico também. E aí, como o Alex falou, em 2021 a gente vendeu a operação, eu continuo nessa operação, o Alex agora saiu para tocar a Midify e logo eu vou estar também com ele ao lado dele, que a gente está fazendo ali o nosso earnout ali, né? Estamos fazendo uma entrega que a gente prometeu ali de 3 anos. Saúde, senhores. Muito bom. E a gente tem que beber, né? Água, tem que tomar um golinho da água pra gente poder comemorar. Então... Vai, edição. Chama. Mas então a gente estamos nessa jornada ainda de entrega, crescemos muito, que a gente trouxe toda essa parte de hardware para dentro da nossa solução, então as telas digitais, as etiquetas eletrônicas, elas incorporaram a nossa entrega e a gente fez com que a gente crescesse bastante nos últimos anos aí. Assim, no final do dia, bom, primeiro, a jornada de vocês é brilhante, a gente conhece, acompanha, ao mesmo tempo vocês são empreendedores cereais no varejo, então assim, heróis, a gente gosta muito da história de vocês, por isso que a gente tem essa proximidade faz bastante tempo. E no final do dia, sem entrar muito na área mais específica, o varejo ele precisa de margem, né? Porque o varejo ele tem uma receita muito grande, uma linha final muito pequenininha, e de um lado você tem a Pricefy, que ela atua na parte da operação de preços, que junto com o pricing, que é o que a gente faz, ajuda esse cara a ter mais margem no
comum dele, né, no comprar e vender. Então a gente ajuda a dar uma inteligência para fazer isso e operacionalizar isso. E agora a Midify, o que você está me falando é que na verdade é uma linha adicional de receita. Perfeito. Uma linha pouco explorada, porém uma linha com uma margem bruta, uma margem de contribuição altíssima, muito interessante. Eu sei, conheço alguns casos que a hora que você olha o resultado da BU de Retail Media, é um negócio que vale algumas boas lojas, né? Então, muito, muito legal mesmo, muito legal mesmo. Pessoal, saindo um pouco disso, mas obviamente podendo estressar isso, o que vocês veem de desafio no varejo hoje? Eu acho que o varejo sempre teve desafios, principalmente na parte de operação, que é onde a gente atua bastante. E eu acho que eles até então não enxergavam isso. Diversas vezes a gente fez, inclusive quando a gente fez nossa primeira feira, em 2017, que foi a Latam Retail Show, quando a gente foi apresentar isso, o pessoal que estava na bancada, ele veio falar pra gente, cara, eu trabalhei na operação de loja, vocês são fantásticos, essenciais, porém o varejo não vai achar vocês sexy. Então toma cuidado no seu discurso. Como você vai conseguir vender isso? Por quê? Porque a operação do varejo, ela parece que ela é dividida. O escritório às vezes não enxerga muito bem o que está acontecendo na loja e vice-versa. Isso, o chão de loja o chão de loja, cara, é assim, a gente fala, é onde acontece, mas é realmente uma realidade muito diferente. Exatamente. Então eu acho que ainda existe muito isso a ser melhorado no varejo. Então, toda essa parte de gestão, como eu falo, a Pricefy ela traz muita eficiência para o varejo. Então, ela vai conseguir organizar muito bem, e o que é exatamente o que você falou, o que a Midify vai trazer é uma receita adicional, mas ele vai precisar estar muito bem organizado para isso. Precisa organizar muito a loja, a operação da loja, a operação do varejo, para que possa aproveitar de uma receita adicional como essa. Então, assim, eu continuo enxergando ainda um desafio grande de gestão, de eficiência, nesse processo que a gente atua. E isso já se fala há muito tempo lá da questão do básico bem feito, mas assim, cara, por mais que você fala, puta, piegas isso, né? Poxa, se fala, mas é verdade. Enquanto não tiver gente olhando e realizando isso, executando isso melhor, ele não vai conseguir dar um passo adiante. Não adianta você querer, como a gente até acabou de conversar com um amigo, não adianta você querer falar de retail media se eles ainda não têm nenhuma questão de trade ainda atrelado a isso, não tem ainda uma execução de trade bem feita. Então, não adianta ela querer dar um passo a mais se ele não tem uma base muito montada. Então, eu ainda enxergo isso e assim, eu sei que a Pricefy, ela está ajudando o varejo a fazer isso e, nessa transformação, digitalizando as lojas. Então, quando a gente fala de digital signage de etiqueta eletrônica, eu estou dando a possibilidade de ele dar um passinho a mais ali para que possa entrar esse novo mundo para dentro do varejo. Então, eu enxergo mais ou menos dessa forma. E muito por resolver ainda, né? Porque vocês comentaram a quantidade de lojas que tem, mas ainda tem um varejão gigantesco nacional. Sem dúvida. O que você vê de desafio, Alex? Cara, o principal desafio para o varejo é que ele tem que se reinventar o tempo todo. Principalmente depois da pandemia, acho que o varejo foi um dos setores que mais se transformou por conta da pandemia. Ele aprendeu a se reinventar, mas se ele parar do jeito que ele está agora, estacionar, ele tende a morrer. Então você tem diversos canais, você tem gente comprando por aplicativos, tem gente comprando no e-commerce, tem gente comprando por aplicativos last mile. Se o varejo, principalmente que tem loja física, onde a gente trabalha mais, estacionar o processo dele e se acomodar, a tendência é de morrer. Eu já visto diversas redes que estão aí com vários problemas, né, e estão tendo que se reinventar. Como o varejo se reinventa? Boa parte é revendo seus processos, melhorando, sendo mais eficiente e colocando mais tecnologia aonde precisa. Não tecnologia por tecnologia. Você não vai colocar um self-checkout num atacarejo, que tem missão de abastecimento, não faz sentido. Então, você tem que olhar para a tecnologia, para aquilo que faz sentido para você. E aí, quando o varejo tem que fazer isso, ele vê uma infinidade de soluções, uma infinidade de possibilidades, e muitas vezes ele paralisa. Então, acho que o grande desafio do varejo para conseguir se reinventar com tecnologia é saber escolher bons parceiros e saber fazer um processo onde ele vai testando a tecnologia, colocando um pezinho, mas nunca parando. Melhoria contínua. Porque é um processo que assusta muitas vezes para o varejista. Vamos supor que o varejista faz 30 anos, exatamente,
Faz 30 anos que ele faz uma operação de pricing com planilha Excel. É assustador falar de vai colocar uma ferramenta que vai mudar completamente o processo. Mas se ele não fizer nada, a margem dele vai ficar cada vez mais comprometida. E como é que você investe com uma margem de 1%, né? Exato, complexo, né? É muito difícil, cara. Ele tem que saber muito bem onde ele vai colocar as poucas pedrinhas que ele tem ali, né? Em cada cesta que ele vai colocar. Mas Eu acho que o desafio é esse, conseguir montar esse Lego com diversas soluções para ele ficar cada vez mais eficiente, para ele ter cada vez mais margem e não paralisar. Ele está sempre se movimentando, sempre testando novos processos, novas soluções, para ver aquilo que está dando certo ele conseguir expandir e aquilo que está dando errado ele paralisar. Eu vejo que a gente conversa com muitas redes de varejo que estão estacionadas. Então ela precisa dar esse primeiro passo, precisa ter essa coragem de fazer essa inovação. Ela está correndo um risco. Com certeza. Isso está acontecendo. Com certeza. Eu falei isso no podcast anterior, eu estava conversando com o CEO da BR Software, e isso não é constatação nossa, né, gente? Isso é a história do varejo. O varejo, ele passa por evolução e aí você tem grandes episódios, né, uns breakthroughs ali de tecnologia. Quem passa desse filtro e adota logo, segue na próxima fase. Sim. Quem dorme no ponto, Não, e teve, como o Alex falou da perde pandemia... diferencial competitivo, perde custo, Sim. um monte de coisa. Como o Alex falou da pandemia, você viu muitos tendo que se acelerar em várias coisas, mas parece que depois que voltou, eles voltaram atrás, eles recuaram um pouco e pararam novamente. Eles voltaram àquele status anterior, pararam de investir, de evoluir para olhar de novo para a loja, entraram de novo naquele ciclo vicioso deles e tal. Alguns deles. Alguns deles, não É, todos, e claro. também você tem varejistas que Você estão tem na os que- vanguarda sim. e com certeza estão criando um monte de diferencial. Mas cara, isso obviamente, mas um ponto que você falou também, eu acho que é um dos desafios latentes. Falar, é piegas, falar o arroz com feijão bem feito. Cara, mas é o arroz com feijão bem feito e às vezes a gente, como provedor, a gente incorre no erro, porque é fácil pra gente dar uma brisada aqui. Puta, pensei num negócio aqui muito louco que vai fazer tal. E o cara às vezes tá com um problema muito lá no chão, um negócio, né, muito tipo, do dia a dia dele, um negócio mais simples. E a gente não tá olhando, a gente tá querendo fazer um negócio rebuscado que a gente acha do caralho e tal. E o simples bem feito seria uma ferramenta melhor e a gente peca, igual no mercado da Pricefy, e não provê a solução completa. Então a gente tenta... Cara, quantos revendedores de etiquetas eletrônicas apareceram e se foram no Brasil? E vão aparecer e vão... Não, eu tenho um hardware muito legal. Tá. E a solução? O problema é a solução. Isso foi até um tema que eu trouxe para esse ano. Assim, o que nós vamos falar? De etiqueta eletrônica ou da solução, ou da precificação? O que nós vamos falar? Exato, que aí é um ponto que ele falou, cara, o cara ele tem 2% de resultado. Isso aí. Ele tem uma margem bruta muito apertada. O cara tem que escolher muito bem onde ele vai investir. Sim. E chega um cara querendo vender um hardware caro só. Nada, depois você vê como é que você faz. Não, cara. Não, com certeza. E falando um pouco disso, né, de prover a melhor solução, ao passo que eu acho essencial que a gente tenha uma solução como empresa, né, a gente tem que ter foco, mas a gente tem que resolver um problema, não dar peças do Lego. Por outro lado, também não dá para resolver tudo. Como que vocês encaram esse conceito de não sei se rede é a melhor palavra, mas de conexão com outras soluções que vão amplificar ainda mais o resultado que vocês podem gerar para o varejista? Acho que a gente não consegue resolver tudo. Né? Não. Acho que você está matando a chamada. Acho que a palavra-chave aqui é ecossistema. Né? Então você montar ali um ecossistema com parceiros que se complementam é uma das formas mais fáceis de você poder implementar para o varejo, porque a partir do momento que ele tem que fazer todas essas integrações e cada vez mais você tem esse desafio de integração de dados, é mais desafio para ele conseguir fazer adoção de tecnologia. Então quando você vem com parceiros que já estão ali meio que plugados na sua solução, formando esse grande ecossistema que passa por diversas jornadas, isso tira um atrito tremendo para o varejista da tecnologia. Então acho que nós, como os provedores de soluções, assim como o varejista tem que pensar em tirar atrito para o cliente na loja, a gente tem que pensar em tirar atrito para o varejista adotar essas soluções, porque realmente, assim como a margem dele é apertada, os times internos também são super enxutos. Sim, não conseguem tocar São muitas frentes. Que às N vezes projetos, o cara tá tipo... Então, se os parceiros se ajudam para montar esse ecossistema e já traz as coisas mais prontas, fica muito mais fácil para o varejista poder adotar. A gente tem cases, né, até
com a nossa integração que nós fizemos, né, com vocês também. Da última feira, inclusive. Exato, então, que acho que traz um benefício muito grande, porque às vezes o varejista, né, o nosso cliente não está nem esperando, mas quando a gente traz lá um preço sugerido, ou sei lá, um valor que tem médio de mercado daquela região, a gente traz na ferramenta para ele, isso é um diferencial absurdo, que ele poderia ou deveria estar olhando para isso com um time ou com uma outra ferramenta, e a gente traz isso agregado na nossa solução. Então, é o que você falou, você está trazendo duas ideias, duas soluções numa só, você já traz para ele um resultado muito melhor do que se ele fosse buscar uma ou outra sem saber, né, de fato, para onde correr, né? Isso a gente, até recentemente, em um cliente, onde a gente estava colocando algumas telas, putz, eu quero digitalizar minha loja, legal. Então a gente fez todo um processo de digitalização da loja dele, mas aí, no período de importação das telas, eu fui conversar com ele e ele falou para mim, cara, tem um problema, eu não tenho uma área de trade montada que vai poder trabalhar direto com essa. Como que eu faço? Se eu não tivesse parceiros que pudesse trazer para ele e falar, cara, eu sei o caminho, eu sei montar uma área para você, eu sei te dar todos os processos, cara, nunca, ele ia ficar lá com um elefante branco lá dentro, entendeu? Então foi uma prioridade minha achar alguém, ter um parceiro ideal para que ele pudesse fazer isso. Então eu acho que isso é fundamental na nossa entrega com o varejo. Porque o varejo está passando por um processo de amadurecimento em vários pontos, especialmente nos mais novos. Porque, quando a retail, não, mas vai sempre ter um monte de coisa nova. Então, como você espera que o cara vai ter funcionário capacitado para... Não vai ter. Sim. Não, mas o cara pode contratar. Beleza, contrata aqui em São Paulo. Vai lá para o interior de algum estado mais longe, não tem a abundância que tem aqui de mão de obra. Até para cargos iniciais, estavam falando hoje na solenidade de abertura, não consegue contratar. Vai achar um especialista de pricing lá no interior de... Não tem. Difícil. Né? Difícil, com certeza. É muito difícil. Agora, pessoal, saindo um pouco do nosso dia a dia, eu sei que vocês vão querer puxar a sardinha pro dia a dia de vocês, mas não tem problema. Mas indo alguns anos adiante, o que vocês veem como tendência? Coisa que vai pipocar e vocês querem estar acompanhando, estar de perto para ajudar lá na frente. Bom, é difícil eu não falar do retail media, né? Já deu no peito. Se segurou meio segundo. Porque isso é uma tendência. Acho que a grande tendência é o varejista saber como que ele vai explorar melhor esse canal e aprender a ter um novo mindset, que não é um mindset hoje de compra e venda de produtos, mas sim de compra e venda de mídia. É uma coisa que ele não sabe fazer hoje. Muitas vezes ele tem que trazer um parceiro hoje para aprender, mas acho que é uma tendência o varejista aprender e internalizar uma área que saiba vender espaços de mídia. Então, alguns grandes players já estão fazendo isso, você vê players como o Carrefour, uma Arraia do Brasil, estão trazendo pessoas no mercado de publicidade digital e estão conseguindo montar uma empresa que sabe vender mídia. E são empresas, literalmente, que eles estão montando. Exatamente. E acho que a tendência é você conseguir democratizar isso, conseguir descer isso para todas as redes regionais. E ela, assim como ela está aprendendo a transacionar melhor esses espaços do trade marketing, ela vai aprender a negociar mídia. Então, sem falar de tecnologia aqui, eu acho que é uma mudança de mindset, que é uma tendência a acontecer, que num primeiro momento ele vai precisar de parceiros, operadores, e no segundo momento ele aprende e internaliza isso para que justamente a margem dele seja mais significativa. Uma receita muito melhor, então. Muito. Não é assim muito melhor, né? Muito melhor no sentido hoje você vai ter parceiro matemático. Obviamente a razão de ser dele é vender mercadoria, mas financeiramente falando. A razão de ser dele hoje essa é a grande questão. Hoje a Amazon não só vende mercadoria, a Amazon tem uma receita violenta com retail media. Mas então você está me dizendo que você acha que vai ter, por exemplo, uma mudança do modelo de negócios, que eventualmente é análogo, não estou falando de retail media, mas tipo, se você pega um Whole Foods, que o cara ele sai no even ali com a venda de produto, que o negócio dele é membership. Sim.
Concorda que é uma linha adicional com uma margem alta e aqui eu faço Venda de produto talvez seja elas só por pra elas. fechar a conta, né? Até as próprias companhias aéreas, não tinha uma época que falavam que a companhia aérea ela ia ficar elas por elas e ela ia fazer dinheiro no programa de fidelidade, que pô, você olha a DRE de uma, olha a DRE da outra, não tem nada a ver, né? Se você for ver que a margem do varejista, do supermercadista, por exemplo, ele acaba sendo menor do que de um atacarejo, o que ele dá de contrapartida? Uma experiência melhor. E essa experiência melhor pode vir em contrapartida de toda essa receita de publicidade que ele pode explorar, entregando uma receita melhor para a jornada dentro da loja. Então, de certa forma, eu acho difícil o varejista assumir que ele vai querer abrir mão de margem, mas pode ser uma tendência natural dele ir recompondo essa margem através da publicidade. Ele vai ter a opção, ele vai ter instrumentos que ele vai poder direcionar a estratégia da melhor forma possível. Da mesma forma que hoje o varejista ele decide se ele quer ter margem ou não em uma determinada categoria, se ele quer prover serviço, mix, etc., ele vai ter mais um instrumento que ele tem que saber manusear. Ele vai se especializando para jogar bem. Exatamente. Então hoje você tem no core de um time de compras a negociação de produtos. É difícil você formar esse time para negociar mídia. São mindsets completamente diferentes. Então ele vai ter que aprender e vai ter que formar dentro de casa pessoas com uma mentalidade diferente. Então essa talvez seja uma grande tendência. Isso está sendo muito legal. Não sei se falei com vocês ali fora, a gente lançou um módulo de negociação, que ele é o inverso do nosso software de pricing. Porque no final das contas o varejista ele não faz dinheiro vendendo bem para o consumidor, vendendo bem, digo, no ponto ótimo e tal. Isso é super importante, mas a equação ela fecha no delta. Ele tem que vender bem comprando bem. Então a gente está atuando nas duas pontas agora. Sensacional. Inovações. Eu quero ir para um lado um pouquinho mais cultural da coisa, porque e eu acho que permeia, seja Pricefy, seja Bitfy, enfim. Eu acho que olhando para daqui a uns, já atualmente, mas quem souber fazer isso bem, daqui uns 2, 3 anos, até um pouquinho mais, vai estar, eu acho que acho que uma eficiência muito boa é a relação físico e digital. Porque é uma coisa que a gente vê, é um problema grande, até quando você vai lá olhar para a parte de retail media, que de uma hora para outra todo mundo está olhando só para digital, né? Porque a Amazon forte, Mercado Livre forte. Só que aí chegou aqui num evento no Brasil, aquele, né, coisa linda, tá um carinha lá no meio da plateia levanta a mão e fala assim, mas peraí, vocês estão falando de digital, puta, é lindo o discurso. Só que no Brasil, que é física, a loja é física, eu não estou ouvindo vocês falarem disso. Então eu acho que essa relação físico e digital, seja para, que a gente está falando de retail, mas ou seja para o que eu estou falando de Pricefy, por isso que eu falo que é um aspecto mais cultural, de fato ele aterrissar isso, de entender esses dois canais e poder saber trabalhar isso com o consumidor. Eu acho que esse cara, no futuro, se ele souber trabalhar isso, que ele vai conseguir. E assim, isso é super complexo, né? Super. Nós, como empresários de tecnologia para esse meio, quando a gente está tendo uma discussão de marketing, uma discussão comercial, o que vale mais? X reais em AdWords ou X reais em feiras e eventos? Sim. E não é... Como que eu comprovo o ROI de disso? número, puta, mas não tem o número, traz o número. É isso. É complexo. Complexo pra caramba. Agora imagina a gente falando de uma estrutura muito maior, que é o caso do varejista, tanto o próprio varejista, que ele precisa chegar no consumidor, ele pode chegar pelo meio digital ou pelo meio físico, como também a indústria, quando quer fazer uma promoção, e ela vai poder. Então a gente tem que conversar. Cara, querendo ou não, o varejo, ele é omnichannel hoje, enfim. Né? A gente precisa olhar para ele dessa forma. Sem dúvida. Fazendo jabá Infoprice também, Infopena é o maior painel de preços omnichannel da América Latina. A gente nem atua nos outros países, mas o Brasil supra o resto. Uau. Mais de 7 milhões de data points em todos os verticais. Você pode editar depois que eu me empolguei. Tá ótimo. Mas é muito bom, muito Legal. bom. Pessoal, para encerrar, cada um de vocês, queria que vocês dessem uma olhadinha ali Câmera da Verdade. e mandassem um recado pro varejo. Pro varejo, eu acho que é super importante a questão da digitalização atual. Eu acho que o varejista precisa acompanhar, precisa estudar, entender
da digitalização e como utilizar isso a seu favor. E, assim, para mim, são os próximos passos para uma nova onda que vai entrar aí eu acho que o Alex vai complementar bem, que é essa parte da retail media, que é você saber utilizar melhor a sua audiência dentro da loja. Mas se não tiver isso muito bem estruturado, a loja sendo muito eficiente, você não vai conseguir fazer isso. Então, olhar para essa digitalização, e aí eu acho que a Pricefy pode ajudar muito, está ajudando muito o varejo nisso, e é a nossa meta digitalizar o varejo aí nos próximos anos. Então, eu acho que é isso. Boa. Legal. Eu quero falar para você, varejista, que hoje faz uma operação de trade marketing, já negocia seus espaços, mas faz isso com planilha Excel, de uma forma que você não tem muito controle do que foi negociado, do que não foi negociado, das suas taxas de ocupação, e quer melhorar esse resultado, quer ter mais resultado com a negociação dos espaços e também monetizar com o retail media. Vem falar com o time da Midfinder. Vem falar comigo e eu consigo te ajudar a melhorar esses processos. E só assim, para encontrar a gente é Fernando Lauria no LinkedIn, super fácil. E Alex Terra. Senhores, muito obrigado. bom. Valeu. Muito bom. Enorme com prazer vocês. tê-los aqui. Novamente. Valeu.